Meus queridos irmãos, nós estamos celebrando esta semana, a última semana do ano litúrgico. No próximo domingo nós iniciaremos um novo ano litúrgico. Celebramos no último domingo a festa de Cristo Rei e ainda estamos dentro dessa expectativa de finalização, podemos dizer assim, não só do ano litúrgico, mas também deste céu e desta terra como nós conhecemos. E Jesus, então, numa linguagem escatológica e também numa mensagem escatológica sobre o fim dos tempos, e a igreja nos conduz para essa realidade, para que nós entendamos que tudo o que nós temos aqui tende para um fim, no sentido de que vai acabar, mas também que tudo tende para este Rei do universo, aquele que irá recapitular todas as coisas. Então, a igreja, nesta semana, de modo especial, nos encaminha para isso através das leituras bíblicas. Jesus no Evangelho, com a linguagem escatológica, uma mensagem do fim dos tempos, nos ensina, em primeiro lugar, não podemos ancorar a nossa vida neste mundo. Por mais bonito que seja, as pessoas estavam ali admirando a beleza do templo, admirando aquilo que eles mesmos fizeram. Claro, orientados pelo próprio Deus, eles construíram um templo belo, mas aquilo vai passar. Aquilo tem a sua finalidade, mas aquilo vai passar. A sua finalidade muito única, mas também, podemos dizer assim, provisória, porque nós iremos nos unir ao verdadeiro templo de Deus, que é Jesus um dia. Então, mesmo este templo, feito sob a orientação do próprio Deus, vai passar. E Jesus diz isso muito claramente: destruirei este templo e o reconstruirei em 3 dias. E estava falando do templo do seu corpo, mas fazendo também alusão ao templo de Jerusalém que seria destruído. Então, por mais bonito que seja algumas coisas, pelo menos deste mundo, tudo vai passar. Não podemos ancorar a nossa vida em coisas passageiras. Aqui Jesus está nos dando um grande ensinamento. Não podemos ancorar a nossa vida em coisas passageiras. Vai passar. Agora, quando vai passar? Jesus também faz um alerta aqui muito importante, sobretudo para os tempos de internet, né? Os tempos de profetas da internet. Jesus, ele é muito claro. Eu vou repetir aqui o que eu já disse na proclamação do Evangelho, para que não fique dúvidas. Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Então, muitas pessoas virão dizendo que é Jesus, ou que falam em nome dele. E mais ainda, muitos dirão dizendo que o tempo está próximo. E quantas vezes nós já escutamos isso, né? Quantas pessoas, por exemplo, no ano de 2000, tiraram a própria vida com medo do fim dos tempos. Lembram disso? Quantas pessoas tiraram a vida? Porque no ano 2000 tudo iria acabar, né? E depois 2012 e assim por diante. Mas isso é só uma pequena amostra de tudo que está por aí. E continua ainda circulando. Então Jesus diz, tomai cuidado com essas pessoas. Vão acontecer guerras, fomes, pestes, mas tudo isso precisa acontecer para que finalmente o fim dos tempos venha, para que finalmente Jesus volte. Então, nós cristãos, nós estamos mais do que orientados
sobre essas realidades que acontecem, realidades tristes, mas acontecem. Guerras, fomes, brigas. Amanhã Jesus vai falar das brigas também dentro de casa. Se hoje ele fala para nós não nos apegarmos às coisas deste mundo, amanhã ele vai dizer: não se apegue nem às pessoas, nem mesmo à própria vida, não se apegue a nada. Coloque a sua esperança em Deus. Lance a sua âncora em Deus, porque Deus não vai passar. Ele é o vitorioso, Ele é o vencedor. Então, queridos irmãos, dentro desta expectativa do fim dos tempos, qual é a nossa atitude? Primeiro, nós não podemos nos apegar então a este mundo. Não podemos nos apegar às coisas materiais. E aqui os materialistas, sobretudo os marxistas, esperneiam, porque os cristãos são claramente orientados por Jesus, categoricamente orientados por Jesus, a não se apegarem às coisas materiais. A eles esperneiam, porque eles colocam as esperanças nos bens materiais. Papa Bento XVI, na sua encíclica sobre a esperança, ele disse assim, que os marxistas trocaram a esperança do céu por uma esperança material. Vamos consertar este mundo, vamos transformar este mundo num novo céu, numa nova terra, vamos resolver os problemas sociais, os problemas estruturais, as estruturas sociais depravadas, corrompidas. Então vamos colocar a nossa esperança nos bens materiais. Então trocaram a esperança do céu por uma esperança aqui da terra. E aí ficaram sem a esperança do céu e sem a daqui da terra, porque foram frustrados. E nós somos o tempo inteiro frustrados por esse mundo. Esse mundo está se deteriorando. Isso está claro para nós. E as guerras, a fome, as instabilidades desse mundo nos mostram isso. Então Jesus está dizendo: vejam as instabilidades do mundo como sinais, como uma mensagem clara para que vocês não se apeguem a este mundo. E aí eles esperneiam, nos chamando de iludidos, mas é outra palavra, agora eu esqueci, de alienados, Somos alienados, somos iludidos, alienados. A religião é o ópio do povo, porque tira o povo, tira os olhos do povo, o foco do povo daquilo que verdadeiramente vale a pena, os bens materiais, nas coisas materiais. Contrário do que Jesus ensina. Então, não coloquemos a nossa esperança nos bens materiais. Coloquemos a nossa esperança em Deus. E vejamos todas essas coisas de maneira tranquila. Para nós cristãos, isso não é novidade. Jesus já nos alertava sobre as instabilidades do mundo já no Evangelho, lá atrás. Para nós não é nenhuma novidade. Então, um cristão aí desesperado, maluco, estocando comida dentro de casa, pensando no fim dos tempos, é um cristão fora do Evangelho. Portanto, não é nenhum cristão. Jesus ele não manda ninguém estocar comida dentro de casa. Ele não manda fazer isso. Eu não vi no Evangelho, pode ser que a gente veja aí nos próximos, vocês vão ver que não, que Jesus não manda estocar comida e fazer um monte de maluquice que a gente vê na internet. Ele não manda fazer isso. Ele manda a gente fazer o quê? A gente colocar a nossa confiança nele, nossa esperança nele. O olhar no céu, o tempo todo. A esperança em Deus. Esta é a postura que nós devemos ter dentro da expectativa do fim do mundo. E podemos dizer assim, cá entre nós, graças a Deus que tudo isso vai passar, Graças a Deus. Porque você imagina
é a gente ficar o tempo todo, a vida toda, a eternidade toda patinando nessas coisas materiais, que são frustrantes, nos frustram o tempo inteiro, nos deixam tristes o tempo inteiro. Graças a Deus que tudo isso vai passar. Eu, pelo menos, pode ser que na hora H eu não fique assim tão tranquilo, mas eu, pelo menos, olhando para dentro de mim, diante do fim do mundo, eu sinto paz. Eu sinto paz. Eu acho que esse deve ser o sentimento do cristão. Deve se sentir paz, sabendo que não ficará pedra sobre pedra. Não saímos aí correndo, desesperados, com a mão na cabeça. Não, nós sentimos paz. Que bom que não ficará pedra sobre pedra. Porque o que nós queremos, de fato, é um novo céu, uma nova terra. E o nosso céu e a nossa terra é o Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja